Bom dia. Esse assunto que nós estamos estudando certamente é um assunto que ele é muito necessário nos nossos dias. Falar sobre família não é um assunto fácil e, eventualmente, falar sobre família é um assunto controvertido. E como vocês viram na semana passada, algumas das informações que nós trabalhamos com o conceito sobre ser esposa em particular, elas foram duras para algumas de vocês, e algumas de vocês disseram que ficaram incomodadas com o teor da mensagem. Eu queria garantir para vocês, mulheres, fiquem tranquilas, pretendo fazer o mesmo com seu marido hoje. Se ele não sair daqui incomodado, ou ele não ouviu, ou ele acha que já faz as coisas que nós vamos conversar, e a sua função vai ser lembrá-lo do que está faltando, combinado? Fiquem tranquilas, eu não pretendo fazer nada diferente, a não ser apresentar aquilo que a Escritura ensina, mesmo que isso seja difícil de ouvir ou de absorver. Nós estamos vivendo em períodos muito difíceis. A família tem sido atacada de todos os lados e nós precisamos voltar para as Escrituras e relembrar o que ela ensina. E fazer isso não vai ser fácil, até porque quando nós voltamos para as Escrituras, a Escritura nos fere, a Escritura nos confronta, a Escritura faz isso porque Deus tem a intenção de transformar a nossa vida a partir dessa mensagem. E por isso eu garanto para vocês, quando nós estudarmos esse texto de uma maneira atenta, nós vamos perceber que ele realmente é muito mais duro com o nosso coração do que nós acreditamos quando nós primeiramente conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo. E na semana passada nós falamos sobre o que significa ser esposa. E da perspectiva de um casal cristão, o que significa uma mulher cristã que foi transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus, quais são as características que ela precisa desenvolver. Hoje nós faremos a mesma coisa com os maridos e o texto que nós vamos ler é esse. Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo tomou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas inculpável. O texto que nós vamos ler, o texto que nós vamos orientar a nossa reflexão, é um dos textos mais duros que nós vamos encontrar contra os homens e nós precisamos lembrar os valores que esse texto nos ensina. Mas antes, eu gostaria de orar com vocês, para que o Senhor usasse essa palavra para confrontar, incomodar e assim transformar o nosso coração, especialmente nós que somos homens. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã nós pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Nós temos ouvido a Tua voz, nós temos cantado ao Senhor, nós oramos, Senhor, nessa manhã. Mas quando nós abrimos a Tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor use essa palavra para nos confrontar. Em um tema, Senhor, que precisa da devida atenção, que o Senhor fale as Tuas palavras e leve, Senhor, as Tuas palavras até o nosso coração, para que verdadeira transformação possa acontecer. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um dos desafios de se falar sobre casamento é o fato de que a própria família já está sob ataque nos nossos dias, mas em particular a ideia de um homem, de um marido, essa figura masculina do ser humano, ela também está sob constante ataque. Nós estamos ouvindo por todos os lados que nós, homens, nós somos culpados pelos problemas do passado e porque os problemas do passado foram realizados por homens, nós carregamos uma dívida moral contra as mulheres, como se nós tivéssemos sido também realizadores dessas ações. A verdade é que hoje a definição de masculinidade ou de hombridade tem sido fundida e nós não sabemos mais a diferença do que é ser um homem viril, de honra, e um homem que é descrito nos nossos dias como um homem que é adepto de uma masculinidade tóxica. Diferente do que a princípio a expressão diz, masculinidade tóxica nem sempre descreve o ser humano masculino que é tóxico dentro da sua casa, o ser humano masculino que é na sua casa um vilão. A masculinidade tóxica muitas vezes descreve os traços do ser humano masculino, que são inerentes ao ser humano masculino, independentes de se eles são tóxicos ou não, de se eles causam mal ou não.
Um exemplo disso, nós vemos nesse recorte de um jornal. Masculinidade tóxica afeta homens e mulheres, mas eles precisam lidar com o aspecto emocional. Observe o que diz a jornalista. Não seja fraco, não chore, seja homem. O ser homem não é ter qualquer comportamento dito, entre aspas, feminino. Construída pela sociedade patriarcal, essa definição do que é ser homem é chamada de masculinidade tóxica. Preste atenção, essa definição do que é ser homem é chamada de masculinidade tóxica. Ele não descreveu o homem violento contra a mulher, que nós chamaríamos de masculinidade tóxica. Ele não disse violência doméstica, ele não disse agressão verbal e física, ele não disse abuso emocional. Ele disse não ser fraco, não chorar e ser homem. Essas são características de uma masculinidade tóxica. Se você disser para o seu filho, seja homem, de acordo com o que nós estamos aprendendo, isso significa transformar esse garoto em um homem que será tóxico, porque ele será masculino. O termo é uma crítica a comportamentos desnecessários e destrutivos. Concordo. Tudo que é comportamento destrutivo, nós queremos evitar. Para que o homem e aqueles que o cercam são comportamentos destrutivos interna e externamente, conectando uma visão de mundo que entende que o masculino é superior ao feminino. Concordo. Essa visão de masculino superior ao feminino não vem das Escrituras. As Escrituras dizem que o ser humano foi criado homem e mulher. Não existe supremacia de ninguém. Mas também não é verdade que ser homem masculino é ser tóxico. A nossa masculinidade está sob ataque. Nós não temos mais lugar de fala. Quando um homem fala a respeito de qualidades de uma mulher, ele perde o seu lugar de fala. Ele está explicando para uma mulher o que é ser mulher. Por isso que pastores têm tanto medo de falar sobre o que as Escrituras ensinam para as mulheres. Porque eles têm medo de não estar no seu lugar de fala. O que não é verdade. Porque se nós estamos falando a respeito da Escritura e o que ela ensina, nós estamos falando do Deus que tem um lugar de fala absoluto, independente de quem a lê. Mas a nossa masculinidade tem sido criticada. Ser homem masculino nos nossos dias não é uma postura adequada para um ser humano do sexo masculino. Nós estamos sendo criticados por todos os lados. E se você já assistiu Ted Lasso, essa série, eu recomendo que se você não fez, que você o faça, porque ela é engraçada em diferentes níveis. Ela é uma comédia. E Ted Lasso é um professor universitário que ele era líder de um time de futebol americano, que é convidado para ser técnico de um time de futebol na Inglaterra. Ele não conhece o esporte, ele não conhece a cultura do esporte, ele não conhece a cultura para onde eles têm ido. A única coisa que parece que eles têm em comum é o idioma. E ele é um eterno otimista. A primeira temporada é um ser humano otimista. Diante de todos os seus fracassos, ele está sempre de bem, sorrindo. Na primeira temporada ele passa por um divórcio. Eu já estou dando muitos spoilers para vocês, mas eu prometo parar. Mas na segunda temporada ele tem que lidar com as suas emoções e os seus sofrimentos, porque o seu otimismo é uma resposta para fugir dos seus problemas. E enquanto ele ensina os seus jogadores a serem seres humanos mais educados e compassivos, ele mesmo tem que entrar em contato com as suas próprias emoções. Uma psicóloga entra na cena e ela ajuda a guiá-lo às suas emoções. E assim que a terceira temporada foi anunciada, a crítica disse o seguinte: Ted Lasso, a terceira temporada, o sucesso do treinador que ensina machões a serem sensíveis. O objetivo, de acordo com a jornalista, é demonstrar que estigma de um futebol competitivo, de homens que são guerreiros e valentes, precisa ser substituídos por um cenário onde os homens precisam aprender a viver as suas derrotas e a explorar os benefícios de estar num time de segunda ou terceira divisão do campeonato inglês.
Num momento em que o relacionamento machista mostra sua face perigosa em movimentos como Red Pill, a terceira temporada surge como um antídoto à masculinidade tóxica, expondo a sensibilidade dos dilemas dos marmanjos. E pela linguagem você sabe que não foi um homem que escreveu. Nós não chamaríamos os nossos amigos de marmanjos. Na contramão do clichê técnico, agressivo e mal educado, o personagem oferece simpatia, empatia e sinceridade. A impressão que dá é que ser agressivo, que é uma característica masculina, às vezes mal utilizada, às vezes não muito, às vezes mal utilizada, ela é um elemento perigoso. Porque ser homem é perigoso nos nossos dias. E pior, a qualidade da nossa masculinidade tem sido avaliada pelos traços femininos que nós estamos aprendendo. À medida em que nós cultivamos aquilo que no passado as pessoas chamariam de lado feminino, agora são as qualidades da masculinidade. Procurando sobre masculinidade positiva, encontrei um artigo que diz o seguinte: o que é masculinidade positiva? Homens que passaram a cultivar plantas e flores em casa porque querem um ambiente mais acolhedor no seu espaço de descanso. Um homem positivo, ele abandona os aspectos tóxicos da sua masculinidade e ele cultiva plantas. O homem que consegue verbalizar os seus medos e os seus receios, até mesmo do relacionamento para sua parceira, e eles se sentem acolhidos e amados. É quase fofo. Esse homem positivo, ele é fofo. Homens que passaram a se vestir de uma maneira que se identificam mais com a sua personalidade e não por meio de roupas escuras que valorizem um físico aceitável esperado do homem. Um homem que se preocupa muito com o seu modo de vestir e que ele pretende externar quem ele é pelas cores da roupa que ele usa, é um homem de masculinidade positiva. E baseado nesse critério e olhando para alguns de vocês aqui, eu vejo que alguns de vocês ainda não aprenderam a se identificar com a sua personalidade. Começando comigo. Ser homem hoje em dia está difícil pra caramba. Por quê? Porque nós não temos mais lugar de fala, nós não temos mais ambiente, e quando nós somos masculinos, nós somos taxados como tóxicos. Se nós quisermos sobreviver bem nesse mundo, nós vamos precisar aprender uma masculinidade positiva que é contrária basicamente a quase toda a fibra do teu ser. Porque você, como homem, você sabe que isso aqui não é masculino. Eu diria que essa descrição de masculinidade positiva não é masculina. Porque as nossas qualidades estão sendo medidas baseado no quanto do perfil feminino nós conseguimos absorver. E não pense que isso está acontecendo com os homens adultos. A escola faz isso com as crianças o tempo inteiro. A descrição de um bom aluno nas escolas hoje é uma menina. Não à toa, elas estão ganhando mais lugares nas universidades. Porque para ser um bom aluno, você precisa se comportar de uma maneira mais feminina. Ser homem é difícil. E cá nós estamos, casados, certo? Aqui nós estamos, casados, no meio dessa balbúrdia que nós estamos ouvindo, de conceitos que estão ditando quem você deve ser. E nós estamos, de certa forma, confusos também. Porque não só nós temos um conflito geracional, não só nós temos um conflito cultural entre o que significa ser homem e o que se diz ser homem nos nossos dias, existe uma confusão daquilo que nós olhamos na Escritura e o que nós ouvimos lá fora. Não existe conformidade com o que se diz aqui. Não existe acordo entre essas partes. E nós não sabemos exatamente como é que nós podemos viver o que a Escritura ensina em um ambiente que nos ensina a ser contrário à Escritura. E porque nós temos temores, nós não tomamos decisões que deveríamos tomar. Uma certeza apenas nós temos. Ser homem cristão não é ser macho. E macho eu estou usando propositadamente a expressão errada da masculinidade.
Masculino seria aquilo que nós somos como seres humanos, homens. Macho é aquilo que nós fazemos com a nossa masculinidade, que de fato é tóxica. Quando os homens, seres humanos do sexo masculino, se comportam de maneira violenta, se comportam como pessoas que batem na mesa, que gritam, que falam alto, que dão ordens, esse macho da pílula vermelha, do Red Pill, e dos movimentos de machismo que nós estamos ouvindo, esse homem não é o homem da Escritura. Nós não vamos corrigir um erro com outro. Nós não vamos cair no equívoco de que o lado correto é evitar o que nós estamos ouvindo nesse mundo e adotar um outro modelo de masculinidade, um modelo de masculinidade norte-americana da década de 50. Nós não queremos isso. Nós não queremos esse retrocesso. Nós queremos voltar para o ensino de Jesus, 2000 anos atrás. Isso sim é avanço. Nós não aceitamos a ideia da masculinidade apresentada nos nossos dias, mas nós rejeitamos veementemente qualquer tipo de masculinidade machista, violenta, agressiva, especialmente dentro de casa. Porque isso não é o que o Evangelho ensina. E maridos, o Senhor não chamou vocês para serem chefes ou donos. O Senhor não chamou vocês para serem capachos. O Senhor chamou vocês para serem como Cristo. O seu papel como homem casado é ser como Cristo dentro da sua casa. E se você entender o que isso significa, você vai perceber que a escolha que está diante de você é simples. Você vai ter que escolher sofrer. Você vai entender que o teu chamado e o teu propósito e a tua função, a tua identidade é sofrer em benefício da sua esposa. É sofrer no lugar da sua esposa. É ser homem, pronto a dar a sua vida para que a sua mulher possa continuar a viver em paz. O modelo que o Evangelho nos ensina é completamente diferente do padrão distorcido que nós estamos encontrando na nossa sociedade. O Evangelho nos ensina um modelo de vida completamente diferente. E se você conhece o Evangelho, você sabe, você foi encontrado nas trevas, separado. Os seus ideais eram errados, os seus desejos eram errados, o seu modo de agir, de pensar e de falar era equivocado. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos resgatados em Cristo Jesus e agora nós temos novidade de vida. Falando sobre esse processo, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, nos diz: eu afirmo e insisto, não vivam como os gentios, esses que estão lá fora. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Se você acha que eu fui duro semana passada, pensa Paulo. Ele está dizendo que fora da verdade revelada do Senhor existe inutilidade. Eles estão obscurecidos de entendimento. Eles estão separados de Deus por causa da sua ignorância em que estão. E devido ao quê? Ao endurecimento do coração. Pessoas que têm o coração duro contra a verdade de Deus não promovem a verdade de Deus. E perdendo a sensibilidade, o que é que eles fazem? Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essa é a masculinidade tóxica definida pelas Escrituras. Homens ignorantes, homens com pensamentos inúteis, homens que estão destituídos da verdade porque o seu coração não é mais sensível à voz de Deus. E o que esses homens fazem? Eles se entregam à depravação. Esse é o homem tóxico. O seu desejo é rei e ele satisfaz como ele quer. O seu desejo é dono e ele faz o que tem vontade. Esse é o homem tóxico. Mas esse é o velho homem. Esse é o velho homem. Porque Paulo diz, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Esse não é o modelo para nós. Esse não é o nosso lugar. Nós aprendemos de Cristo uma coisa completamente diferente. Ele diz,
quanto a uma antiga maneira de viver, antes de vocês conhecerem a Cristo Jesus. Vocês foram se ensinados o quê? Você vai ter que se despir do velho homem. Você vai ter que tirar da sua vida tudo que você aprendeu que pertence ao velho homem. E você vai ter que remover essas coisas. Porque esse velho homem está corrompido nos seus desejos enganosos e no seu modo de pensar. Existem vontades que estão dentro de vocês, homens, e eu falo com vocês agora, que não pertencem a Cristo Jesus e que precisam ser removidos da vida de vocês. E o seu modo de pensar precisa ser transformado. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, então, nós somos ensinados a tirar essas coisas, a abandonar essas coisas, a despir dessas coisas, mas se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus. E esse novo homem, criado à imagem de Deus, ele vai ser semelhante a Deus em justiça, em santidade que vem da verdade. O que é o homem positivo da Escritura? É o homem que entendeu que ele tem que abandonar os seus desejos, o seu modo de pensar, que ele tem que parar de seguir os conselhos desse mundo e ele tem que se voltar para Cristo Jesus, em quem ele aprende a ser um novo homem. E assim ele vai ser semelhante a Deus, no modo justo de viver e na sua santidade. O seu caráter vai ser transformado. Esse é o homem que nós queremos ser. Esse é o marido que nós queremos nos tornar. É isso que o Evangelho nos ensina. Não dá para ser seguidor de Cristo Jesus e adotar o modelo de masculinidade desse mundo. Não dá. Nós temos que voltar para a Escritura. Nós temos que romper com essas coisas, que para alguns de nós é a história da nossa vida, o que nós aprendemos com os nossos pais, o que nós aprendemos com a vida, os livros que nós lemos, os conselhos que nós ouvimos, as celebridades de YouTube que a gente segue. Então, maridos, qual é a proposta específica para vocês? O que é que a Escritura pede para vocês, homens? A Escritura diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É isso. Seu novo modo de viver como homem em Cristo Jesus, dentro de casa, cumprindo a função do marido, é amar. Você vai dizer, mas amar não é uma característica masculina. Não, não é. Amar é uma característica divina. Amar é uma característica de Deus. Deus ama. Deus é amor. Amar não é uma característica menos masculina. Não. Amar é uma característica de maturidade. Quem ama é aperfeiçoado. Nós sabemos que as Escrituras nos ensinam muitas coisas sobre o amor. Mas o amor que Paulo descreve nesse texto, ele tem duas coisas muito claras. Primeiro, esse amor tem que ser exclusivo da sua esposa. Se o seu amor não é exclusivo para sua esposa, você não entendeu o que significa ser marido, de acordo com as Escrituras. Se você é um homem de muitos amores e muitas paixões, você é um homem que precisa conhecer a Cristo Jesus ou se arrepender dos seus pecados. Mas ele diz que o modo como esse amor funciona é um amor como o de Cristo. Em Cristo Jesus, nós maridos aprendemos a nos sacrificar pelas nossas esposas. Ele amou a igreja e ele se doou para morrer por ela. É isso. Maridos, o seu papel é estar pronto para morrer pela sua esposa. E eu sei que alguns de vocês estão olhando para dentro com aquele olhar de herói e falando, se um ladrão entrar aqui agora e colocar a arma na cabeça das pessoas, eu sou o primeiro a me entregar pela minha mulher. Parabéns para você. Ótimo. Se você já tem isso, tá jóia. Mas não é isso que o apóstolo está falando. O apóstolo está falando que você tem que estar disposto a morrer todos os dias até o fim da sua vida.
é outra coisa. Você vai ter que morrer todos os dias, para o resto da sua vida, para que a sua esposa seja bem-sucedida. Você está me ouvindo? Deixa eu tentar clarificar para você, que talvez você não entendeu. Se o seu trabalho é mais importante que a sua mulher, você está desonrando a Cristo Jesus. Se o seu lazer é mais importante que a sua esposa, você está desonrando a Cristo Jesus. E garoto, se o seu videogame é mais importante que a sua esposa, você está desonrando a Cristo Jesus. Porque se você não consegue sacrificar o seu tempo para estar com a sua mulher, você não entendeu o que o Evangelho pede de você. Se você está pronto a se entregar à morte, pular no abismo, pular no barranco, ótimo. Mas no dia a dia, você está pronto a sacrificar o seu tempo? Você está pronto a entregar e abrir mão do seu lazer para estar com a sua mulher? Porque se você não está pronto a fazer isso, você desonra Cristo Jesus e você é uma vergonha para o Evangelho. Você é um péssimo marido. Se o seu trabalho é tudo o que existe para você e que toda a tua energia você entrega para o teu trabalho e tudo o que você deixa para a sua família, em particular a sua esposa, é o que sobra, só tem restos, você não entendeu o Evangelho. Se você gasta tudo o que você tem para o seu trabalho, não só você é um mau administrador de tempo e de energia, você não entendeu o que significa se sacrificar por sua mulher, por sua esposa. O que significa dizer, eu não vou pegar horas extras esse mês para ter mais tempo com a minha mulher. Eu não vou aceitar novos projetos até que eu consiga chegar em casa em um horário em que nós dois estamos acordados. Eu não vou pegar mais plantão. Eu não vou mais pegar finais de semana. Eu vou diminuir a quantidade de viagens que eu tenho que fazer no ano, que tem algumas que eu posso dividir com outras pessoas. Porque todas as vezes que você valoriza o seu trabalho dessa maneira, você desonra o Senhor Jesus, por abandonar a sua mulher. Talvez você esteja dizendo, mas eu tenho um trabalho que me exige viagem. Você vai ter que entender se existe um meio do caminho ou se existe um outro trabalho. Não troque as prioridades da sua vida. Você tem um compromisso sacrificial, incondicional com a sua mulher em casa, não com o seu chefe. Com a sua esposa você tem uma aliança para o resto da vida. No seu trabalho você tem um contrato de emprego. Entenda onde estão as tuas prioridades e o que realmente importa. Se você não souber se sacrificar, se você não escolher sofrer, você não entendeu quem você é em Cristo ainda. Mas quais são os nossos defeitos, queridos? Como é que nós falhamos nisso aqui? Mais do que dizer o que nós temos que fazer, que parece claro, o que é que nós temos que evitar? Nos nossos dias nós temos muitos defeitos, eu selecionei alguns. Mas o primeiro que eu gostaria é o marido que acha que é chefe dentro da casa. Esse marido hoje em dia ele é escasso. Ele aparece mais nos casamentos de outrora, né? Mas o marido chefe é aquele que diz que a mulher tem que se submeter ao marido como Cristo, como ela se submete a Cristo, porque o marido é o cabeça como Cristo é o cabeça. Ele entende que uma vez que Cristo é Senhor do universo, Ele é o Senhor da sua casa. E porque Ele é o Senhor da sua casa, Ele tem que ser tratado da mesma maneira. E Ele tem direito a ordenar, mandar e dizer. E Ele funciona como um chefe dentro de casa. E a melhor definição de chefe que eu ouvi nos últimos dias é que o chefe, independente de quem ele seja, ninguém gosta do chefe. Pode ser um ser humano muito legal, mas do chefe mesmo ninguém gosta. Não é à toa que o marido chefe tem uma esposa insatisfeita dentro de casa. Porque o marido chefe
ele é insuportável de conviver. É muito ruim ter que servir em um ambiente onde você tem um chefe. Viver com ele é outro inferno. O marido-chefe, ele distorceu o que significa Efésios capítulo 5, quando diz que o marido, a mulher tem que se sujeitar ao marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas observe, ele é o cabeça da igreja, do qual ele é o seu Salvador. Como é que Cristo salva a igreja mesmo, meus amigos? Pelo senhorio, pela ordem, pela entrega. Ser cabeça não significa ser dono, não significa ser chefe, não significa ser senhor, significa ter autoridade. Ser cabeça é ter autoridade da mesma maneira que um técnico, essa eu vou usar uma ilustração que você pode entender, como um técnico de futebol tem responsabilidade pelo seu time. Se o time perde o campeonato, os jogadores fizeram uma lambança, mas quem é demitido? O técnico, o treinador. Por quê? Porque é sobre a cabeça dele que está a responsabilidade pela equipe. Da mesma maneira que um capitão, quando naufraga um barco, e ele fica para assistir o naufrágio, porque como responsável pela viagem, ele morre com seu barco, porque ele é o responsável. Se o seu casamento não está indo bem, não olhe para sua esposa. Você é o responsável. Diante de Deus, é você que tem a responsabilidade de escolher sofrer. E se o seu casamento está andando mal, a culpa é sua. Ah, mas ela isso, ela fez. Como jogador de futebol. Todo mundo tem culpa, todo mundo tem erro, mas a responsabilidade é sua. Não tem vantagens aqui. Não tem superioridade aqui. É por isso que é importante considerar um outro problema que nós encontramos nos nossos dias, que é o marido frouxo. Esse é mais comum. Esse está dando que nem tiririca por aí. A gente encontra marido frouxo por tudo quanto é lado. É aquele homem que quando vê a esposa chegando, ele treme na base. Ele não tem vez, ele não tem voz, ele não tem voto. Ele é um capacho atropelado. O marido frouxo é uma tragédia. Porque o marido frouxo, ele permite que sua mulher faça as coisas que ela não deveria fazer. Que coloca sobre a sua esposa responsabilidades que ela não deveria ter. O marido frouxo é um peso para sua mulher. E muitas vezes a mulher ela se torna agressiva, dura, porque ela tem um marido que não sai do sofá, que não trabalha direito, que tem preguiça, que não faz o que deveria fazer, então ela toma a responsabilidade para ela nas costas e ela leva o peso da família, ela leva o peso do trabalho, ela leva o peso das crianças e ela está morta e exausta. Ela trabalha 3 empregos, o da casa, o do trabalho das crianças, e ela está exausta porque ela tem um marido idiota em casa, tem um marido que não faz nada, uma preguiça em pessoa, frouxo. Esse homem é uma vergonha para o Evangelho. Ele não entendeu que a responsabilidade é dele, que ele é o cabeça da igreja, da família, como Cristo é da igreja. Ele não entendeu o outro lado da moeda. Se por um lado ele não quer ser o senhor dominador, ele se faz um peso. Homens, vocês são, não é vocês têm que ser, não é vocês serão, vocês são responsáveis por suas famílias. É seu papel cuidar da sua família. É sua responsabilidade ser homem e viver como um homem digno do Senhor. No Evangelho de Cristo Jesus, abandonando as tolices desse mundo. Não dá para ser um marido frouxo e honrar a Cristo Jesus. Você pode dizer que você faz isso por amor, mas você faz isso por autopreservação. Maridos frouxos não honram o Senhor. O terceiro defeito que nós encontramos muito nos nossos dias é o marido espiritualmente omisso. Esse que deveria ser responsável pela sua família, mas ele faz um péssimo trabalho espiritual. Quem lê em casa é a mulher. Quem compartilha a mensagem é a mulher.
Quem fala a respeito das Escrituras é a mulher. Quem fala sobre a igreja é a mulher. É ela que ensina as crianças. É ela que divide com as crianças o que significa seguir a Cristo Jesus. E o homem do lado está muito ocupado para perder tempo com essas bobeiras, então ele não faz nada. O trabalho dele é mais importante, a vontade dele é mais importante, o futebol dele é mais importante. E ele não lidera espiritualmente a sua família. Ele não lidera espiritualmente a sua família. Ele não está pronto para sacrificar o seu tempo para que a sua família seja mais parecida com Cristo. Ele não está pronto para sacrificar a sua energia e o seu trabalho para fazer com que os seus filhos temam ao Senhor. Ele é omisso e uma vergonha para o Evangelho. Quando Paulo ensina a função do marido, ele diz o seguinte, que ele deve se entregar por sua esposa, com qual propósito? O propósito da entrega do marido e do se fazer a servo a ponto de morrer, não é para que ela tenha tempo livre e vá fazer compras, para que ela consiga realizar os seus projetos. É para que ela seja mais santa, para santificá-la, purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Quem é que abre as Escrituras em casa e ensina as Escrituras em casa? É o marido. Quem é que tem que investir no desenvolvimento espiritual da sua esposa? É o marido. Qual é a sua função como marido? Fazer com que a sua esposa seja mais santa amanhã do que ela foi hoje. Que esse é o seu papel como líder espiritual da tua casa. Se ela está mais parecida com Satangos do que com Deus na sua casa, a culpa é sua. Se ela não se parece nada com Cristo Jesus, para de olhar para ela. Volta para você. Você está sendo omisso. Você está abandonando o seu lugar. E para apresentá-la, igreja gloriosa. As mulheres gostam desse versículo. Porque ela é sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Um bom marido é um botox espiritual. Sem ruga, sem marcas de expressão na santidade dessa pessoa. Mas essa mulher é santa. Se sua esposa não se enquadra nesses padrões, a culpa é sua. Mas eu quero dizer algo a mais para vocês. Se ela se enquadra nesses padrões, talvez não tenha nada a ver com você. Talvez ela decidiu viver a vida dela com o Senhor, a despeito de você, o que é pior ainda. Que você foi omisso, mas ela não. Significa que você abandonou o barco, mas ela não. Qual é o outro defeito dos homens da nossa geração? É o marido mimadinho da mamãe. Esse é outro comum. O marido mimadinho da mamãe é aquele que vem de terno, posta fotos com as suas vitórias, seus prêmios e as suas conquistas, mas é mamãe que paga apartamento. É o papai que dá o carro. O mimadinho da mamãe é aquele garotinho que não experimentou dificuldade na vida porque a mamãe foi abrindo o caminho para ele. E quando chegou na vida adulta, ele não sabia muito bem o que fazer, a mamãe continuou. O papai continuou. E esse garoto travestido de ser humano masculino, esse garoto que joga videogame até 3 da manhã, numa adolescência que vai até os 35 anos, esse mimadinho da mãe é muito comum. Inclusive, digo para vocês, meninas, se vocês estão namorando um garotinho mimadinho pela mãe, tome cuidado, esse cara vai te dar muito trabalho quando casar. Ele não vai saber assumir responsabilidade, porque ele nunca fez até aqui. Ele não sabe o que é assumir responsabilidade até esse momento. Mas se você casou com um desse, esposas, você vai ter que ensinar esse menino a virar homem, porque ele não aprendeu em casa. E é uma pena. Paulo cita o seguinte verso à frente, ele diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe. A vida do casamento exige uma ruptura importante. Exige a ruptura da sua dependência dos seus pais, dos nossos pais.
Se você se casou, mas na verdade incluiu sua esposa no núcleo familiar dos seus pais, você é um mimadinho. Você não entendeu que pai e mãe a gente deixa. Não é jogar fora, não é abandona de maneira nenhuma. Mas você está criando um novo núcleo familiar que tem você e a sua esposa. Não você, sua esposa, seus pais, seus sogros. Filho adulto honra pai, mantendo ele no seu lugar. Filho adulto honra mãe, colocando a mãe no lugar dela. Porque no casamento, homem e mulher são um novo núcleo familiar. Ali é o núcleo da nova família. E é uma nova família. Você vai cuidar dos seus pais? Com certeza. Você vai visitar seus pais? Claro. Vai tirar férias junto? É óbvio. Você não pergunta para o seu pai que decisão que você tem que tomar com a sua família. Você não volta para a mãe e pede ajuda financeira. Você honra os seus compromissos e assume as suas responsabilidades. Porque você tem que deixar os seus pais. Tem muito garotinho mimado que é emocionalmente atrelado à mamãe e ao papai. Precisa aprender a cortar para virar homem. Tem muito mimadinho que é financeiramente dependente dos seus pais. Precisa cortar para aprender a virar homem. Tem que deixar pai e mãe. Não dá para honrar o Senhor Jesus Cristo e ser garoto o resto da vida. Paulo disse que quando ele era garoto, ele gostava das coisas de garoto, mas quando ele cresceu, ele abandonou as coisas de garoto. Ele está dizendo aqui, se você quiser virar homem, você tem que abandonar a meninice. Você tem que abandonar as coisas de criança. Depender da mamãe é coisa de criança. Depender do papai é coisa de criança. Um outro defeito muito comum nos nossos dias é o marido traíra. Isso é muito comum. Ele traz sua esposa com o trabalho, de fato ele faz isso. Vários de nós gostamos de ficar até tarde no trabalho sem precisar, porque nós não queremos voltar para casa. O marido traíra, ele faz isso com os seus vícios de pornografia na internet. Ele adora gastar tempo vendo outras mulheres peladas na sua frente. Investe muito do seu tempo e da sua energia para ficar desejando mulheres na tela do celular, no computador, isolado no trabalho. O marido traíra é aquele que mantém mais de um relacionamento ao mesmo tempo. Ele tem a sua esposa, mas eventualmente ele acha o que meu tio chamaria de uns por fora. Eu tenho minha tia, beleza, mas de vez em quando tem que ter uns por fora. Isso é um marido traíra. Esse não é um marido de acordo com a verdade das Escrituras e nem um marido de acordo com o Evangelho. Maridos, ame cada um a sua mulher. E é só isso, amigos. Você veio com um monte de desejo desenfreado. Eu sei. Você foi criado em uma sociedade pornográfica. Eu sei. É muito difícil lidar com os desejos masculinos da carne. Eu sei. Mas nós não estamos aqui para dar desculpas. Nós estamos aqui para assumir responsabilidades. E virar homem significa que em alguns lugares nós vamos precisar assumir que os nossos desejos infantis, lascivos, perversos, pertencem ao mundo de ontem, ao velho homem, e não ao homem construído em Cristo Jesus. O marido traíra, ele abandona a fidelidade. Ele não sabe o que é ser fiel mais. E esse homem tem aos montes. Mas, por fim, tem um marido ausente. Essa é uma figura comum nos nossos dias. Tão atarefado que ele não tem tempo para ninguém. Ninguém. As únicas pessoas que entram na agenda do marido ausente são os amigos do futebol, que não pode faltar. São os amigos dos convívios de lazer, que não pode faltar. Do hobby, que não pode faltar. Mas filho, esposa, família, não, muito. Ele tem coisas mais importantes para fazer do que passar tempo com a sua esposa. O marido ausente, ele tem uma estratégia muito interessante. Ele cancela compromissos com a comunidade da fé para estar com a esposa, mas não cancela os seus hobbies para estar com ela.
Porque suas prioridades são outras. Ele tem outras coisas mais importantes. Né? Futebol. O que é mais importante que futebol? Incapaz de cancelar um jogo no estádio, mas não vai no culto no domingo. Porque o que é mais importante? Esse marido é uma desonra ao Evangelho. O texto diz, por essa razão o homem deixa o seu pai e sua mãe e ele se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Se você não entendeu que esse texto está falando sobre intimidade, proximidade e presença, você não entendeu esse texto. Eu não estou falando que vocês vão ser gêmeos siameses, você se uniu e agora vão os dois vestir a mesma calça. Não é isso. Mas como é que você vai viver uma só carne com a sua mulher se todos os teus compromissos pessoais são mais importantes do que ela? Como que vocês vão mostrar a unidade que vocês têm de compromisso? Porque se você está preocupado com a união da sua mulher somente no dia de namorar, você não entendeu o que é ser marido ainda. Se você só procura sua mulher no dia do namoro, você quer estar perto dela só no dia de namorar, você é um canalha. Você está usando a sua esposa como objeto de lazer, é isso que você quer fazer com a sua esposa? Isso não é cristianismo. Isso não é vida cristã. Isso não é a vida do Evangelho. Vai gastar tempo com a tua mulher, vai levá-la para tomar café no sábado. Vai sair com ela, gasta tempo com ela, investe na vida dela, anda com ela. Você casou com ela para o resto da vida. É melhor você começar a gostar dela logo. Se vocês não aprenderem a amar suas esposas assim, vocês vão usá-las. E isso é uma vergonha para o Evangelho. Por isso eu gostaria de terminar essa mensagem com alguns conselhos para vocês, maridos. Para nós. Eu não me excluo de nada do que eu falei aqui. O que a Escritura fala, ela fala para nós, homens, maridos. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é demonstre que você ame a sua mulher por valorizar o desejo que ela tem de estar próximo de você. Eu estou falando de um relacionamento normal, eu não estou falando de um relacionamento tóxico, cheio de defeitos. Estou falando de um relacionamento comum, de duas pessoas que conhecem a Cristo Jesus. A sua mulher tem um profundo desejo de ter você por perto. Às vezes ela não sabe verbalizar exatamente como que isso tem que acontecer. Mas acredite, no coração dela, ela é desejosa por sua presença dentro de casa. Dentre todos os seres humanos do sexo masculino que existem, ela escolheu você para passar o resto da vida. E ela quer passar tempo com você. Ame a sua esposa a ponto de valorizar esse desejo dela. Eu não estou falando de uma mulher controladora, eu não estou falando de uma mulher, estou falando de uma mulher comum. Cristã, ela quer ter tempo com você. Larga o videogame, sai do futebol, sai com ela. Valorize sua mulher mais que seus hobbies. Esteja perto, próximo. Ame ela desse jeito e você vai perceber como isso vai transformar a vida dela. Esteja aberto a dividir. Essa é uma parte que nós precisamos aprender. Nós não gostamos muito de dividir. E nós não fazemos isso porque nós temos um medo. E o nosso medo é, se eu dividir demais sobre o meu trabalho, sobre as dificuldades, sobre isso, eu vou ser um peso, um fardo. E porque nós somos machos, nós não queremos pesar ninguém. A vida cristã, nós carregamos os fardos uns dos outros. Nós fazemos isso uns pelos outros. E você faz isso com alguns amigos. E é bom que você tenha amigos para fazer isso. Mas às vezes, a gente precisa aprender que dentro de casa, nós temos a maior e melhor ajuda. Nós precisamos estar abertos a dividir, porque quando nós nos permitimos dividir, nós aproximamos. E quando nós amamos dessa maneira, as nossas esposas entendem que tipo de amor nós temos por elas.
Aprenda a ouvir. Se você se abrir e começar a dividir, ela vai fazer o mesmo. Aprenda a ouvir. É muito difícil aprender a ouvir quando nós trabalhamos todos dentro de casa. Esses home offices que ninguém mais aguenta. Quando os dois estão sobreatarefados. Mas talvez seja importante marcar um momento para fazer isso. Talvez no home office não vai dar. Tudo bem. Mas encontre um tempo em casa para fazer isso. Aprenda a ouvir, não só quando você tem amigos dentro de casa ou quando você sai. Aprenda a ouvir sua esposa dentro de casa. Porque prestando atenção no que ela tem para falar, ela vai se sentir amada. Ela vai se sentir valorizada. E promova a paz, deixa de ser brigão. Marido machão, ninguém merece. Briguento, irritante, cheio de picuinha, que cria caso com tudo, que quer as coisas do seu jeito. Promova a paz na sua casa. Seja leal. Fidelidade não é somente não trair. Inclui lealdade, significa que eu vou investir nesse relacionamento. O tempo que eu estava gastando procurando coisa na internet, eu vou abandonar, jogar fora, porque isso pertence ao velho homem. E eu vou gastar com a minha mulher. Não é só evitar fazer o pecado, é ser leal para a mulher que está contigo. Valorize a sua esposa. Se você não sabe verbalizar aquilo que você admira na sua esposa, está na hora de aprender. Valorize a sua esposa. Fala com ela aquilo que te chama a atenção. Verbaliza as qualidades que ela tem. Encoraje. Mas por fim eu vou dizer, invista na sua esposa. Comprar roupa é legal. Ouvi dizer que sapato é uma boa dica. Investir em sapato. Viagem, ouvi dizer também que é bem bom. As notas que eu recebi durante a semana, a viagem estava em alta. Sapato, então. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não investir na vida espiritual da sua esposa, tem chance dela estar morrendo de sede dentro de casa por culpa sua. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nossa igreja tem discipulado para mulheres. E nós acreditamos que mulheres têm que aprender as Escrituras e crescer na sua semelhança com Cristo Jesus. Mas para estar nesse grupo, algumas das nossas mulheres não conseguem, porque os maridos iam ter que ficar com as crianças. Porque o marido tem outras coisas por fazer. Deixa eu dar um conselho para você. Vira homem e cuida dessas crianças dentro de casa. Seja responsável pela educação de seus filhos. Faça por sua esposa o que for necessário para que ela vá em um ambiente onde ela vai ouvir as Escrituras, vai orar, vai ser encorajada a ser mais parecida com Cristo. Invista nela desse modo. É isso que significa se sacrificar por sua mulher. Você vai sacrificar o teu sábado na piscina para que a sua esposa tenha espaço e liberdade para estudar as Escrituras. Você vai ficar com as crianças em casa no dia que elas estão loucamente desesperadas. E você vai fazer isso porque você ama a sua mulher mais do que você ama o seu conforto. Então vira homem e cuida dessas crianças. Não tem nada indigno em trocar fralda de criança, viu, gente? Não tem nada indigno de ficar de noite cuidando da criança para a mulher descansar. Não tem nada indigno de dar mamadeira para a criança. Não tem nada indigno de cuidar dessas crianças quando estão aprendendo a andar. Não tem nada indigno de passar tempo com criança e filho. É teu. Cria. Mas faça isso para investir na sua esposa. Porque o princípio do Evangelho para você é escolha sofrer. O princípio do Evangelho para você é que você vai ter que escolher sofrer. E se você não entendeu o que sofrer significa se sacrificar para que a sua mulher seja mais santa, volta para ouvir essa mensagem. E dentre as muitas coisas, guarda isso. Você foi chamado por Deus
para se sacrificar por sua esposa, para que ela seja mais santa e mais parecida com Cristo. Essa é a sua responsabilidade, essa é a tua tarefa, esse é o teu papel, essa é a tua identidade. Honre o seu Senhor sofrendo por sua esposa. Vamos orar?